Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, sobre Inter, sobre Clássico Grenal. Sim, esse é aquele vídeo que eu sei que você sempre espera, é véspera de jogo, véspera de partida importante, seja na arena ou no estádio Beira-Rio, é aquele jogo pro repórter, pro jornalista se ferrar. Porque a gente vem aqui, se expõe, faz uma análise, mas é óbvio que é só uma projeção. Eu sempre falo nesse tipo de vídeo. Bola de cristal, ninguém tem. Mas a minha ideia aqui é passar as minhas visões, impressões e até as projeções do jogo. Mas sempre lembrando, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que vai acontecer. Não há como te cravar quem vai ser o vencedor com 100% de certeza. Quem perde, quem vai melhor, quem vai... Cara, isso é só a bola. Até porque a gente até falava isso no Debate Raiz Especial, que a gente fez um Debate Raiz Especial neste sábado, direto do Grupo Flex. O Meneghetti dizia isso e lembrava bem. Bom, futebol, cara, pode acontecer um pênalti inesperado, uma expulsão, uma falta, uma falha de algum dos lados ou até algum time acertar uma estratégia e conseguir a vitória. Isso pode ser pro bem ou pro mal, não importa. Mas o que eu quero aqui é, como sempre, correr o risco e te dizer quem que eu acho que é o favorito, que chega melhor e o que eu concordo ou discordo antes mesmo da bola rolar. Mas antes mesmo da bola rolar, faz o seguinte, vai agora na KTO, kto.com, a casa parceira do JB, de toda a galera do Debate Raiz. Olha só, primeiro, tem aposta sem risco que a galera tá fazendo pro Clássico Grenal. Se tu entrar agora na KTO, kto.com, te registrar, usar meu código JBFilho, tu já sai na largada ganhando 20% de bonificação apenas se registrando e usando meu código. E tu vai lá, ó, Clássico Grenal, aberto na minha página aqui, 1.9 tá pagando o Inter, 3.2 está pagando o empate, o Grêmio está pagando 4. O Grêmio, olha, para quem quer diversão, tá ficando bom. Ambos marcam. Cara, ambos marcam é roubado sueco, tá pagando 2.0. 2.0 tá pagando, tu dobra o valor. E para mim, a chance de ter ambos marcam é assim, grotescamente alta. Eu já fiz na última sexta-feira a minha aposta, que foi 3-3. Empate em 3-3 tá pagando 101. Esse seria um resultado maravilhoso para tu ganhar e te divertir na KTO. Então, kto.com é o vídeo, ou é a dica desse vídeo, e é claro, a gente vai aqui se expor correndo o risco de acertar ou errar a partir de agora, beleza? Gente, vamos lá. Começa pelo Inter, time da casa. O Inter não tem Rocher, como já era esperado, mas perdeu o Gabriel Mercado de última hora. Sim, a gente já imaginava que o Rocher não poderia jogar, aquela história toda, dor na costela, por que vai colocar o cara justamente agora? O Antony será o goleiro. Mas o Mercado foi uma baixa de última hora. E aí, o Robert Renan deverá ser o zagueiro pela esquerda. Ele e o Vitão. Só que tem uma outra mudança. Maurício no meio-campo. O Inter deve ter Maurício e não o Alário. O Alário também treinou, mas a última informação dá conta de que a tendência é que sejam 6 jogadores naquele meio e o Wanderson e o Alan Patrick seriam mais os caras mais adiantados que chegariam perto do Ener Valencia. O Inter de Antony, Bustos na direita, Vitão e Robert Renan os dois zagueiros com o René na esquerda. Aí o meio de campo tem o Arangues, o Bruno Henrique, os dois volantes. Mas tem Maurício, tem Alan Patrick, tem Wanderson. E no ataque, o Ener Valencia. Sai Alário. Fica um 4-2-3-1. Bruno Henrique mais como volante ao lado do Arangues. Maurício pela ponta direita, centralizado Alan Patrick. Na esquerda, o Wanderson. No ataque, o Ener Valencia. Mas daí, tu pode aumentar e colocar o Alan Patrick quase como um segundo homem de ataque e tudo mais. O Inter dá uma organizada melhor no setor. Já vou direto te falando aqui, ó. Pra mim, a situação é a seguinte, eu não concordo com o Maurício. Não é porque eu não gosto do Maurício, eu acho ele jogadoraço e corro risco até de morder minha língua e ele ser o dono do meio campo, fazer uma atuação maravilhosa. Mas a situação é, eu acho que o Ener Valencia cresce muito de produção quando joga ao lado do centroavante, ao lado do Lucas Alário. E o Alan Patrick sempre foi camisa 10. Então, eu acho que o Alan Patrick de 10, mais atrás, fazendo essa função de armação das jogadas, pode desempenhar melhor, assim como o Ener Valencia, eu colocaria o Alário. Mas tá claro pra mim que o técnico Eduardo Cudê tá espelhando esse time, tá colocando esse time porque ele já sabe o que aconteceu no Grêmio. E o que aconteceu no Grêmio, você tá perguntando, o que aconteceu no Grêmio é o seguinte, o Grêmio tá treinando ou treinou com 3 zagueiros, e aí de resto todos meio campistas ou atacantes de velocidades, sem centroavante. O Diego Costa, pelo que se sabe, tá na concentração, mas há informação que nem se sabe se ele vai pro banco. Ele pode só ter concentrado para fazer um teste ou para no máximo ficar no banco. A tendência é que não seja titular.
Na última atividade, o Renato colocou Marquezin, aí 3 zagueiros, tá? Rodrigo Eli, Jeromel na sobra, Kahneman na esquerda, tá? Seriam esses 3 zagueiros. João Pedro na lateral direita, Vidia Sante, Pepe e Duqueiroz, um trio de meio campo, Reinaldo na esquerda. No ataque, Pavon pela direita, Gustavo Nunes na esquerda. Sem a figura do 9, sem a figura do cara centralizado. E aí, como o Grêmio reforça esse sistema de meio campo, vai ter 6 jogadores por ali, no mínimo, né? 3 zagueiros, 2 laterais, mais 3 meio-campistas e no mínimo um dos dois, ou o Pavon ou o Gustavo Nunes vão ajudar, talvez possam até ser 7 naquele mesmo setor e ser um cara fixo lá na frente, aí o Inter se precavém. Aí o Inter coloca mais Maurício. Primeiro, eu já deixo claro aqui, pensando no Inter, eu não colocaria essa formação de Maurício, porque eu acho que outros caras crescem e o Inter, pensando no restante da temporada, seria melhor. Mas aí eu boto pro Renato. Eu não faria essa função aqui de 3 zagueiros. 3 zagueiros, Eli, Jeromel e Kahneman, cara, 2 laterais, sendo que o Reinaldo a gente sabe que não é um cara que tá performando em grande número. Os 3 volantes eu faria muito. Reinaldo, Duqueiroz e Pepe. Reinaldo, Vidia Sante, Duqueiroz e Pepe. Esses 3 eu faria muito. Pavon e Gustavo Nunes também. Mas assim, olha, eu preferiria, por incrível que pareça, um JP Galvão lá dentro da área brigando do que esse sistema do Renato. Mas talvez, beleza, vamos tentar então 2 atacantes? Pode deixar os 2 atacantes de velocidade. Acho que vai faltar alguém ali dentro. Talvez, né, precisasse de alguém. Mas o Renato tira o Cristaldo, já é um ponto positivo, pelo menos para mim. O Cristaldo claramente não está rendendo o esperado e o problema aqui são os três zagueiros. Eu aceitaria não ter centroavante, embora eu não faria isso. O problema são 3 zagueiros. Eu não acho que é uma boa mudar no clássico Grenal assim, desse jeito, desse tanto, dessa situação. 3 zagueiros, 3 volantes, 2 abertos pela ponta, sem centroavante, não me parece nem de perto o ideal. Ou seja, as duas formações têm um porquê, tem explicações, porque o Grêmio não tem um centroavante, pelo menos nos últimos treinamentos não teve o Diego Costa como uma peça para ser titular, e o Diego Costa pediu para o Renato, olha, a única coisa que ele falou, não atropela, não me atropela, porque assim, eu tenho 36 anos e para eu render eu preciso ter essa situação. E o Inter teve desfalques, tem a situação de ser o clássico Grenal, tem o outro lado do Grêmio tá recheando, então o Kudê se precaveu. Mesmo assim, gente, tem coisas boas e negativas, como sempre, nos dois times, mas para mim tá claro. O Internacional, mesmo jogando com o Antony no gol e não o Rocher, é amplamente favorito. Eu insisto, o Inter é amplamente favorito. Porque, vamos lá, a gente não tá aqui batendo cada vez mais no favoritismo do Internacional, porque o Grêmio fez um segundo tempo contra o Santa Cruz de... Olha, né, se tivesse feito no gauchão inteiro aquilo ali, a gente já tá dizendo que não, o Grêmio tá jogando demais, vai de enfim buscar alguma coisa. Por quê? O Pavon começou apavorando, 2 gols, 1 assistência, o PP cresceu de produção, até o JP Galvão fez gol, porque o Grêmio melhorou, o Duqueiroz foi aquele cara da movimentação, e lembra que eu disse, olha, o Grêmio acha que ele pode ser um bitelo, e ele foi aquele motorzinho maluco do meio campo, mas se a gente só olhasse o primeiro tempo contra o Santa Cruz, ia dizer, o Grenal é uma goleada pro Inter. E a verdade é que o Inter vem seguindo boas atuações do Campeonato Gaúcho, e aquela velha história, mas é gauchão, é o que tem para olhar. Que é o que tem que eu que tenho para olhar, que você tem para olhar e que a gente tem para olhar do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e tudo mais. É óbvio que lá no Paulistão é mais forte, eu sei disso, mas só tem campeonato estadual para comparar. Então é tudo que nós temos neste momento para ver. Então assim, só não é tão disparelho o Clássico Grenal por esse segundo tempo. Mas aí a gente tem algumas outras coisas que de fato podem, vamos dizer assim, equiparar. Por exemplo, o retrospecto do Renato é infinitamente superior ao do Kudê. O Kudê tem um retrospecto no Clássico Grenal que, obviamente, a gente tem que fazer alguns asteriscos, que antes o Grêmio tinha um super time, agora não tem mais e tal, papapá, mas assim, cara, o Kudê tem, acho que 1 vitória só no Grenal, né? O Kudê tem, assim, o aproveitamento dele é coisa de 20%, e o do Renato é muito melhor, muito superior. O Renato, com certeza, entra, ou tem mais... muito mais a mostrar no seu currículo de Clássico Grenal do que o Kudê. Isso pode ajudar, isso pode acabar sendo um facilitador. Mas enfim, todas as duas equipes têm muitos pontos fortes e negativos. O Grêmio tinha um buraco no jogo contra o Santa Cruz entre os volantes e a defesa. Isso faz, inclusive, ter análises que possam ser injustas com os zagueiros, com o Jeromel tendo que sair da bote, que a gente sabe que não é mais o Jeromel, ou joga protegido ou não pode jogar.
com o Kahneman, que a gente diz assim, bota na mesma prateleira do Jeromel, o Kahneman tá em final de carreira. O Kahneman tem, tipo, 32 anos. É o Jeromel que tá em final de carreira. Não é o Kahneman. Por quê? Porque o time tá exposto e que o Renato não viu que entre os volantes, os coisas, o Yarley meteu 2 jogadores do Santa Cruz aqui no que a gente chama de entrelinha, pronto, morreu o time do Renato. Esse é um problema e é claramente o ponto fraco gremista. No lado do Inter, o ponto fraco todo mundo já sabe. É o lateral esquerdo, ou é o lado esquerdo, que claramente está falhando há muito tempo com o René, mas também de todo um sistema de marcação que por vezes tem o Vitão pulando como pulou contra o Novo Hamburgo, e o Antony que até hoje não passou confiança e não chega nem perto de um Rocher. E é por isso que eu digo, olha, é claro que o Inter é favorito, é claro que qualquer uma pessoa vai olhar. Eu vi que o Antônio Brum foi responder à imprensa, e é direito dele, mas foi nas entrevistas dizer, olha, depois eu quero ver os jornalistas se responsabilizando pelos mano a mano, não é meu caso, eu até fiz meio parelho, colocando ali que a grande parte do time do Inter, ou 90% do time do Inter, depois eu falar, velho, é o que o Meneghetti disse no debate raiz, futebol, um pênalti inesperado, uma expulsão rapidamente, um gol que acontece do nada, ou algum técnico que encaixa uma coisa, de repente o Renato encaixa os 3 zagueiros, ou de repente o Cudê encaixa esse jeito de jogar com o Maurício pela primeira vez um pouco mais recuado na temporada, né, porque ele estava na seleção olímpica, encaixa e aí tu vai dizer, bom, é o encaixe, às vezes isso vai acontecer, futebol tem várias variantes, mas antes da bola rolar, o Inter é sim o favorito, por tudo que já fez e pelo elenco, pelo time formado que tem. O Grêmio demorou para contratar, ou pelo menos, eu não quero demorou como se fosse uma crítica, o Grêmio contratou bem depois do Inter, para não dizer que é uma crítica, é só uma informação, os reforços do Grêmio chegaram depois e isso obviamente impacta no time. Então por isso o Inter tem tudo para levar o Grenal. Mas assim, eu insisto, expulsão, gol, estratégia, tudo isso vai contar e pode contar, mas que o Inter chega melhor, acho que todo mundo tem que concordar com isso, né? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.